alguma mais com Jesus, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, também eu estou muito alegre com Jesus. Alegre de uma forma muito gloriosa, porque cada vez mais que nós aprendemos sobre Jesus, nós começamos a ver que é de uma honestidade, uma justiça tão perfeita, que não cabe nada senão obedecer. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias, Efésios capítulo 6, eu vou ler o verso 10 até o verso 12. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Repita comigo só essa parte, por favor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Pensando, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos que a nossa sobrevivência espiritual, física, material, é uma sobrevivência que ela não é fácil. Nós precisamos compreender que quando falamos de Deus, estamos falando de alguém que já trouxe a outras gerações e mais gerações o ensino de como o homem deve proceder. Aleluia. É óbvio que nós não somos a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem 10ª geração que aprendeu com Deus. Nós estamos, no momento, aprendendo novamente com Deus. E tem coisas que a gente, ainda que alguém fale, repita, nós não conseguimos admitir. Eu nem sei se é aprender, o que é. Eu só sei que não prospera. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos um feito extraordinário de tudo quanto Deus já fez entre nós e continua fazendo. Mas nós temos a obrigação de falar para a igreja, de falar para os irmãos, que em todo tempo tem sempre um irmão, um que está chegando, outro que ainda não entendeu, um que está mais adiantado, outro que está mais atrasado. Então nós estamos sempre falando de Deus, no sentido de fazer um rebanho cada vez mais sólido. Quem está entendendo de Deus? Então existem algumas coisas que você vai deixar passar. Mas hoje eu acredito que ninguém vai deixar passar nada. Porque nós temos que ter a compreensão, não é da letra que eu acabei de ler. Esse é um verso que é muito conhecido. Mas nem tudo aquilo que é conhecido é exercitado. Então, se não é exercitado, eu vejo que nós precisamos fazer uso realmente do conhecimento, da compreensão do íntimo de Deus. Aleluia. Não daquilo que está escrito, porque muitas das vezes você interpreta ou faz de conta que não é para você, que não representa nada. E então, assim, as dificuldades, elas prosperam. Quando nós vamos para
para Deus, nós precisamos ver que há uma realidade, há um peso muito glorioso na sua palavra, que Deus é um ser inerrante. Aleluia. Ele é uma pessoa que, quando ele coloca a palavra, ele colocou a essência da palavra, que é insubstituível. Ou seja, não cabe nenhuma adequação, não cabe substituição, não cabe falsificação. Glória a Deus. Agora que nós temos uma temperatura que não é dada a entender a realidade de Deus, então, o que acontece? Nós aplicamos uma temperatura conveniente ao ser humano e a palavra de Deus então não funciona no sentido positivo. O que eu quero dizer aos amados irmãos é que quando nós olhamos para Deus, você tem que olhar e ver que ele é uma pessoa inerrante, ele não é uma pessoa perfeita. Aleluia. Desde que ele criou o mundo e criou a sua palavra junto. Outras gerações estiveram aqui, viveram aqui, comeram aqui, uns aprenderam, outros não. E a geração de hoje é a mesma coisa. A palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus é uma pessoa extraordinariamente maravilhosa. Que o apóstolo Paulo, um texto que eu li, ele transcreveu da lei esse texto para a graça de Deus. Ou seja, Paulo, conhecedor da palavra, abriu o Pentateuco, foi lá em Êxodo 20 e transcreveu tanto o capítulo 6 como 5 da carta aos Efésios, epístola, porque Paulo viu a importância dos dias em que os antepassados viveram e foi um marco na história de Israel. Quando nós falamos em Êxodo 6:20, nós estamos falando de um momento em que Deus apareceu no Monte Horebe à noite, e ali ele manifestou-se numa tocha de fogo. Eles estavam a quase que 4, 5 quilômetros de distância, 4 quilômetros a 5 quilômetros de distância. O povo ficou, ouviu Moisés falando com Deus e Deus falando com eles. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que eles ficaram aterrorizados e só imaginar aquela pessoa a 5 quilômetros falando, uma tocha de fogo, de poder. Aleluia. Eles entenderam, pediram para Moisés, por favor, pede para Deus não falar conosco, nós vamos morrer aqui. Tamanha era a glória, o impacto daquela pessoa, Meu Deus. aproximadamente 5 quilômetros de distância. Meu Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus, ele é uma pessoa extraordinariamente magnífica. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos aqui Paulo então explicando uma parte que até então não era explicada, para as pessoas entenderem qual é a temperatura que você deve colocar na sua vida e eu também na minha. Aleluia. Quando nós desembarcamos no mundo, nós desembarcamos no mundo dominado por demônios, por principados e potestades do inferno. Eles estão em todo lugar do mundo, eles são dominadores. Então a palavra de Deus está nos mostrando que Paulo apresenta uma conclusão final da lei, que ele era um homem estudado da lei, do ensinamento de Benjamim, que era um grande rabino. Um dos maiores rabinos, Paulo aprendeu a lei. Então está fazendo uma transcrição da lei, e aqui ele está mostrando a conclusão final. O que ele achou? Aleluia. Mesmo considerando a aparição de Deus no meio do Monte Horebe,
talvez uns 3 mil anos atrás, não é? Porque eu estou lendo um assunto de 2 mil anos atrás. Aleluia. Eu quero mostrar para os irmãos que quando você lê, nem sempre você coloca a temperatura da sua leitura. Então não aprende. Porque a leitura você faz, mas ela não te diz. Quando você não tem a devida fé, quando você não tem a devida investigação, quando você não tem a devida confiança, então você lê, mas é como se você lesse uma revista. Você chega na esquina, você esquece. Quando você lê a palavra de Deus, você começa a ver que não é revista, você lê e esquece. Não é um anúncio, é algo muito mais profundo. Paulo, então, viu o que aconteceu nos dias dos antepassados, está replicando aqui para a cidade de Éfeso. Então, os irmãos da cidade estão recebendo um ensinamento que é a junção da graça com a lei. Paulo chega à conclusão e diz assim, no verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós temos que dar a devida atenção necessária para que a gente possa compreender o mundo de uma forma mais clara. O mundo é muito fácil você compreender. Você tem que entender que tem uma lei antiga e que o apóstolo Paulo está fazendo a junção da lei com a época da graça. Então Paulo está dizendo: quanto a mim, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. O que Paulo está querendo dizer? Existe uma lei, existe um caminho, existe um Salvador. Paulo é um judeu que migrou para o cristianismo. Então Paulo é responsável como teólogo de ensinar o impacto do cristianismo. Então ele diz: quanto a mim, sede fortalecidos. Nós devemos entender, irmãos, que quando você está dentro de um processo de vida, você está dentro de um processo de uma guerra. Mas eu não estou falando para ficar bonito, nem poético, nem filosófico, mano. Estou falando de um processo real. Você está dentro de uma guerra. Meu Deus. Quando você vê uma guerra, você vê que, por exemplo, dos israelitas, a maioria dos soldados, homens ou mulheres que vão para a guerra, é óbvio que existem os mais experientes, eles são recrutados com 22 anos, 21, 19, os homens mais novos, as mulheres um pouquinho mais velhas. Mas todos vão para a guerra. E quando eles vão para a guerra, nenhum deles fica choramingando, procurando os direitos humanos, não ficam chorando porque são muito novos e vão morrer. Mas uma coisa fica clara diante do pensamento deles: eles recebem os uniformes, recebem as armas, as mulheres e os homens, vão para casa. Naturalmente, no dia da convocação, eles são levados. Mas o que está na mente daqueles jovens de hoje é que eles vão ter que matar ou vão morrer. Então, na mente de um israelita, isso já se repete há muitos anos. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos. Bom, meu pai já morreu, minha tia também morreu muito nova, meu avô morreu na guerra. Eu estou falando da guerra dos homens. E agora chegou a minha vez. Não posso ser do vamos. Espiritualmente, o homem cristão, ele deve entender que ele está numa guerra. Meu Deus. Inicialmente, Paulo está dizendo: quanto a mim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê, irmão José? Porque eu entendo perfeitamente, irmão, que eu não tenho
subsídios espirituais na minha vida para eu permanecer de pé. Por que eu venho para a igreja, irmão? Se Deus não me fortalecer, eu sei que vou cair. Meu Deus. Mas, e eu olho para o povo da guerra de Israel, sai uma mocinha de 22 anos, 23, ela dá adeus para o pai e a mãe, se tiverem pai e mãe, tiver que se vestir na rua por causa da guerra, expõe a roupa, põe o sapato, pega o armamento, e nenhum deles diz nada, o superior, o comandante, entram, ou vão para o treinamento, ou vão para combate. O pai e a mãe não sabem se vão voltar, se não vão. Mas eles entendem que estão indo para uma guerra. Meu Deus. A igreja tem que entender uma coisa. Nós vamos parar aqui dentro por um chamado de Deus. E nós estamos tendo uma oportunidade de se salvar e não cair na mão do dominador. Quando você fala de principados e potestades do inferno, você não está falando de uma religião de feitiçaria, você não está falando de uma religião de macumbaria ou de idolatria, você está falando de uma coisa que domina você, de uma coisa que põe algema em você, de uma coisa que enfia milhões de pensamentos na tua cabeça, de alguma coisa que tem poder dominante para te fazer dormir como homem e você acordar como mulher, ou você dorme como mulher e acorda como homem. Se você entender que não, a tua relação com Deus não é boa, você tem que entender que você está caminhando para o domínio dessa pessoa. Paulo tem um entendimento total, está dizendo assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Então não é uma bobagem que você pensa que você vai dominar, porque os principados e potestades do inferno, eles são dominantes. Meu Deus. Eles dominam o homem para ele almoçar 3 vezes por dia. Então ele tem 3 mulheres. Ele domina o homem para ter 3 famílias. Então ele consegue ter 3 famílias. Ele consegue fazer um homem se encontrar à noite, todos os dias, com 2 mulheres. Ele passa nesse bairro, aqui ele tem uma. Ele passa lá embaixo, ele tem outra. Meu Deus. Onde eu quero chegar? Quando Paulo diz revesti-vos e seres fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, Paulo está dizendo: olha, não brinca, porque ele é dominador. Não dá chance, por quê? Porque você vai ser dominado ou dominada por ele. Então nós pensamos aqui que o impacto de uma pessoa que está como guerreiro, ele não tem um comportamento de uma pessoa que não tem nenhuma noção de nada. As pessoas que entram na igreja, elas pensam tão pequeno que Deus olha e fala: ela não tem cabeça de quem está na guerra. A vida que ela leva não é uma vida de alguém que está na guerra. Alguém que não tem noção. Mas por quê? Quando você olha a palavra de Deus, Paulo transcreveu esse texto do momento em que Deus está falando pessoalmente ao povo de Israel sobre o Monte Horebe, encarnado numa chama de fogo. Aleluia. E eles olharam a 5 quilômetros aproximadamente, e eles dizem: Moisés, pede para ele não falar com a gente. Por quê? Mas ele vai nos matar. A radiação, a atmosfera, poder impactante da pessoa de Deus deixou os israelitas
aterrorizados. Deus é uma pessoa Aleluia. que, quando você começar a entender a sua palavra, Ele não é alguém semelhante a mim ou a você. É. Ele é alguém que, se você imaginar olhar, se Ele assim aparecesse, se você imaginar olhar, Ele vai dizer: não olha para mim. Por quê? Se você olhar para mim, você vai morrer. É uma santidade, é um poder impactante, porque alguém, irmão Eduardo, que está falando comigo a 5 quilômetros de distância, é alguém muito, mas muito, Glória de uma a Deus. pujança. Glória, glória, Quando ele está, ele fala 5 quilômetros. Aleluia. Se você bobear, ele vai te deixar ensurdecido. Tamanho é o poder dessa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Na casa de Deus, você deve entender que Deus não é um ser estático. E você às vezes tem um comportamento de uma pessoa que ainda não entendeu que o teu comportamento é um comportamento que favorece o domínio das trevas, porque você ainda não colocou a vestimenta de uma mulher guerreira ou de um homem guerreiro. Você é um visitante da casa de Deus, mas o teu espírito está longe de você ser uma guerreira ou de um guerreiro, como eu expliquei que o israelita é. Ele tem 18 anos, 19, recebeu a notificação do exército, ele fala com o pai, com a mãe, vai até lá, chega lá, ele pega o uniforme, tudo mais, vai para casa, o pai vai perguntar: e aí, filho? Fui convocado. Quando você começa? Estão dizendo que em 5 dias eu vou ter que fazer o treinamento. E eu acho que ainda vou para o combate dentro dos próximos 20 dias. Ninguém chora. Faz parte de uma realidade da vida deles. O pai e a mãe perder esse garoto com 17 anos na guerra, ou com 20 anos, ou com 22, para o pai, ele já traz um histórico de guerra. Ele fala: bom, possa ser que ela volte aí, possa ser também que não volte. Espiritualmente, o que eu quero trazer para os irmãos é que o espírito de guerra dentro da igreja, ele é fundamental, porque quando você não imprime esse espírito, você imprime uma força que dá chance para o outro dizer assim: eu vou amarrar ela. Vai, vou. Eu vou amarrar ele. Vou. Algemar. Você tem ideia? Sei que muitos não têm essa experiência. Quando Deus me colocou aqui, Deus me colocou, eu passei por muitos lugares. Eu passei por presídios, visitando, pregando, que nem existem mais. Eu passei por manicômios, que nem sei se existem mais. Quando eu era garoto, eu visitei manicômios, lugares loucos e loucas. Tem loucos de todo jeito. Principalmente aqueles que um dia estiveram dentro da casa de Deus. Se você visitar um hospício, você vai encontrar inúmeras mulheres e homens falando em mistério, igual os que falam dentro da igreja. Babassu, babasséia, o que eles são? Loucos. Irmãos, Deus é uma pessoa boníssima. Paulo está transcrevendo da lei, fazendo uma conclusão da graça, está dizendo aqui para eles: ó, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. Nós não estamos falando para você ser uma mulher santa, um homem santo, para que alguém queira ser santarrão na igreja. Não é isso, não. Estou falando para você ser um homem santo, uma mulher santa, para você não comer as migalhas do diabo na mão dele. Glórias a Deus.
Quando você visita um presídio grande, você sabe o que você encontra? Mulheres que iam ao culto de consagração, pastores presos, diáconos, presbíteros, homens que foram batizados, que falavam em línguas estranhas, que expulsavam demônios. Sabe onde você encontra eles? Dentro da cadeia, dentro do hospital, manicômio. É por isso que eu estou dizendo para vocês que Paulo está dizendo de uma forma muito clara o que tem que me revestir. Como ele já levou vários pastores, vários presbíteros, vários diáconos, é uma luta. Aí alguém vai dizer: irmão Léo, é injusto isso? Não, não é injusto. Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir. Revestir é o quê? Ter uma comunhão com Deus. Aleluia. É uma comunhão intensa, é uma comunhão em que eu sou brasileiro, mas trago um espírito de um israelita que vai na guerra esse ano, outro ano. Mas quem se afirma? Você está entendendo? Você não sabe que vários pastores morreram? Você não sabe que vários presbíteros estão no manicômio? Quando você visitar um dia o manicômio, você vai ver: ué, mas por que eles estão aqui? Porque eles deram ocasião para que o aviso de Paulo entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Nós temos muitas dificuldades. Não é porque Deus, irmã Diane, seja uma pessoa injusta. É porque você tem dentro de você, com todo respeito, não para todos, uma cabeça que você frequenta a igreja, mas você não é guerreiro nem guerreiro. Uma coisa é você entrar aqui com a cabeça de que vem cantar um louvor, de que você vem ouvir a palavra. Outra coisa é você entender: se eu brincar com a minha vida espiritual, o que esse cara faz? Ele detona a tua vida espiritual. Nós temos o início em que o irmão de Moisés, Arão, tinha 2 filhos. Arão é irmão de Moisés. Moisés foi um dos maiores, o maior profeta que existiu desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que os 2 filhos de Arão, sabendo da repercussão do Monte Horebe, Deus apareceu a Moisés, apareceu a Arão. Os 2 filhos de Arão foram entrar, como hoje, numa igreja, só que eles entraram brincando e estavam bêbados na casa de Deus. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou naquele dia é o mesmo Deus que opera aqui. O que Deus fez, irmã Flávia? Matou os 2. Os 2 filhos de Arão dentro da igreja. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós devemos entender que nós não estamos aqui falando só de bênção, de vitória. Eu estou numa guerra. Alguns anos eu estou na guerra com essa pessoa. Eu não sei quantos laços eu desmontei, porque alguém ia se separar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó me colocou comprometido. Eu entrei na frente, e com quem eu encontrei? Com esse dominador das trevas. Eu entrei várias vezes, o assunto era traição, isso, aquilo. Encontrei com a Pomba Gira, com o Exu Caveira, encontrei com o Tranca-Rua. E com quem mais? Com esse dominador que Paulo está falando. Se eu tenho consciência que eu estou na guerra, Deus fala comigo: pastor, não dá chance. Por quê? Se o senhor bobear, ele faz um estrago na sua vida. Mas por que na verdade a gente tem essa consciência e busca Deus? Porque eu não acho que eu vou perder para ele, não. Se eu não estiver fortalecido, se
se não tiver em comunhão, se não tiver buscando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu não acho que eu vou perder para ele, não, tenho certeza. Hoje eu fragilei. Por isso que a gente perde, ou melhor, investe aqui no entendimento. Mas quando você vem para a igreja, eu não fico fazendo pergunta: por que Deus faz isso? Você tem espírito de guerreiro? Você tem espírito de guerreira realmente? Você evita pegar as coisas que pertencem a Ele? Porque se você olhar para Israel, há uns lugares mais quentes do mundo. Se você procurar uma moça andando de mini saia, bermuda ou de shorts, você não vai achar, só se ela for uma turista. Mas espera aí, isso são uso e costume? Não, não é uso e costume, não. Lá para mais acabou que aqui, e ninguém anda pelado, como aqui anda, como na América anda, como na Europa anda. Aleluia. Ninguém anda pelado lá. Claro que tem alguém que vem de fora, como turista, mas assim mesmo, se for visitar as obras sagradas, opa, essa roupa não dá para entrar aqui não. A outra vai visitar até a mesquita. Assim, aqui vocês não têm noção, vocês são do Ocidente, lá vocês andam pelado, de roupinha de alcinha, de bermuda. Lá vocês vivem uma vida profana declarada. Aqui em Israel não. Aleluia. Até os islâmicos. Glórias a Deus. Então qual é a conclusão que você vê? Existem várias casas de prostituição. Se você chegar no Rio, tem casas de prostituição espalhadas em tudo que é lugar, nos prédios, no sexto andar, no oitavo andar, nas salas comerciais. Está tudo cheio. Se você chegar em Israel, você pode até achar alguma coisa, mas é muito difícil. Glórias Se a chega lá, você vê um garoto andando pela rua com uma garrafa de uísque bêbado debaixo do braço. Se chegar em Israel, você não vai ver isso. Glórias a Deus. O que você conclui? Aleluia. O diabo tenta entrar com o Hamas, tenta entrar com o Hezbollah, como quem diz: o dia que eu entrar aí, eu vou abrir um bar em cada esquina, vou vender maconha, cocaína e droga em tudo que é lugar. Porque lá alguém que é apagado com essas coisas vai à prisão perpétua ou é fuzilado. O que o diabo tem? Sede e fome, Meleque, de transformar Israel num pandemônio. Trazendo para uma realidade bíblica, o que o diabo tem de ansiedade dentro da igreja com você ou comigo? Transformar você Meu Deus. em alguém que ele transformou ao redor do mundo. Na casa de prostituição, que entrou, a sair é difícil. Em meio à perversão, ao roubo, alguém que trabalha traficando. Quando eu visitava as comunidades até de Copacabana e Ipanema, eu via um domínio de que alguns garotos chegavam para mim, conversando, doido para sair disso, e eu perguntava: quanto você ganha por semana? Você tem tempo, né? Ele falava para mim: pastor, eu ganho de 800 a 1.000 reais por semana. Mas se eu fizer um carregamento melhor, eu levanto 10, 12 mil tranquilamente. Mas eu me arrisco muito. Eles andam repletos de colares, de ouro, de prata. Cada um tem mais que o outro para mostrar mais poder. Só que tem que ele falar para mim: eu olho para a rua, mas eu não posso descer para a rua. Eu falei: não pode? Não posso. Se eu descer, eu fico preso. Passo o maior tempo da minha vida daqui de cima, porque eu não posso descer. O que eu quero dizer para você é que nós, como igreja, nós somos um troféu. Eita, chocatirei. Você é homem, você é mulher. Oh, meu pai. Quando os principais em potestade do inferno pega você, a mim, voltamos nós,
Ele diz assim, ó, trouxemos um troféu. Meu Deus. O inferno vai celebrar, trouxemos, por quê? Louvava a Deus, louvava os reis, ia para a consagração, subia ao monte, mas tinha uma coisa, não tinha espírito de guerreiro nem de guerreiro. De vez em quando era desertor, de vez em quando era infiel, de vez em quando não se estabilizava. Então você tem que entender qual é a mentalidade da vida espiritual que Deus nos dá para você se defender. Não está dizendo para mim, pastor, irmãos, não brinquem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixou escriturado para que não haja nenhuma dúvida, irmão. Glórias a Deus. Ninguém pode ter dúvida, ele está dizendo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra os homens da terra. Minha luta não é, irmão José, com aquele vizinho, com aquela vizinha, com aquela mulher que trabalha. Minha luta não é, irmão. A sua luta é com quem? E sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está dizendo, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Paulo não está promovendo já, ele já foi promovido há muito tempo. A natureza dele é essa, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então quando você vê alguma coisa macabra, Paulo vai falar, se ele estivesse aqui, eu já vi isso há 2000 anos atrás. Eu já vi ele fazendo as coisas mais horrendas que você possa imaginar. Então, qual é a nossa visão? Aleluia. Eu me lembro de uma senhora que ela foi muito usada por Deus, arrebatada até, uma moça de oração. Aí o que acontece? Essa moça foi muito usada, mas usada demais, e ela era da zona sul do Rio. E essa moça, na casa dela, humilde lá, acho que em Campinas, Jacarepaguá, ficava lotada a rua dela, entravam mais carros, vinham artistas da Globo, que eu vi. Era um lugar que eu ia, ainda não era pastor, era um irmão comum, mas já buscava Deus. Eu era um irmão comum, mas era um pouquinho respeitado, porque eu já buscava Deus como irmão. Irmão. Já tinha dons para demônio, já conhecia um pouquinho da Bíblia. E essa moça, ela era visitada por desembargadores, políticos do Itamaraty, vinham até diplomatas da Barra, de outros lugares, e entravam na casa dela. Deus usava ela muito fortemente nas revelações, nas visões, em documentos que eles nem sonhavam, em assuntos. Glória a Deus. Aleluia. Tinha até alguns que eram latidos, e eu vi esses homens dentro da casa dessa moça. Tinha uma senhora que era proprietária de uma fábrica muito grande lá no Rio, que tem produtos pelo Brasil e pelo mundo. Ela pediu para dormir 30 dias na casa dessa moça, para ver se ela conseguia melhorar em ser uma pessoa melhor espiritualmente. Tanto mistério que tinha a vida dessa moça. Bom, chegou o tempo, essa moça partiu, teve problema no coração, foi embora. Hoje, essa moça deixou um filho e uma filha. A filha dela viu os sinais e prodígios de Deus dentro da casa dela muito. A filha viu. A filha engravidou, como mãe solteira, teve uma criança. O que você imagina? A mãe era um colosso, buscando a Deus em oração, em jejum. Aleluia. Uma mulher tão ungida, dependendo da pessoa que ela pegasse a mão, meu querido, a pessoa já pegava até um demônio na hora. De tanta separação que essa moça tinha. Glória. Bom, ela foi embora. Você imagina que a filha vai seguir o exemplo da mãe. Esses dias eu vi a
filha declarando, a filha dela, acho que mora na Itália, declarando que não é para ninguém mandar mensagem para ela, que ela vai tomar providências judiciais, que ela serve a quem ela quiser. E agora ela está servindo aos Exus. Sinais, prodígios, profecia, revelação. Diabo falou, não, isso é um troféu para a gente. Por quê? Essa mulher nos incomodou muito, a mãe dela. A filha foi então levada. O que eu quero mostrar aos irmãos é que não é uma poesia que eu estou trazendo para você, nem uma filosofia, nem uma história triste. Se você não tiver a pujança, o comprometimento de você ser um guerreiro silencioso de responsabilidade para poder vencer os principados e potestades do inferno, não dá para brincar com ele, porque ele vai te botar para baixo. E é óbvio que ninguém levantou quando ele bota para baixo, porque é necessário que Deus mostre para você, bom, Elias, já te dei a escritura, te dei a lei, estou te dando a palavra reformada da graça por Paulo. Elias, te dei o Espírito Santo. Aleluia. Te dei o batismo. Glórias a Deus. Te dei toda a ciência. Te dei todo o meu poder para você se salvar. Mas Elias, o outro, não está satisfeito, quer ir do mundo. Quando o diabo fala, então, gostou das nossas coisas? Gostou. Meu Deus. Trabalha em cima dela, até ela largar e ficar com a gente. Ou então ele vai trabalhar em cima daquele homem que ele vai ser persuadido e ele vai largar. Já homens que têm o nome de pastor e eles estavam pregando. No sábado eles viam o outro beber, eles falavam assim, deixa eu beber um pouquinho de cerveja. Começaram a beber cerveja. Hoje já foi embora do caminho de Deus há muito tempo. Mas não é a pessoa que vai embora. Quando você tem uma pessoa no seu trabalho que ela não atende, há uma opinião formada geral, ela não atende. Então, vamos descansar. Deus é a mesma coisa. Só que tem que ir a um Deus de justiça. Ele olha para você e fala, qual é a pegada, a pujança, a mão que essa criança tem, ou essa moça, ou esse rapaz. Não. A moça é firme em Deus. Glórias a Deus. Essa moça é de uma fé. Essa menina está sempre orando, está sempre buscando, está sempre se defendendo, porque a moça sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, a luta não é contra o José, nem contra a irmã Laura, nem contra a Viviane. A luta é com quem? E a luta sempre foi com o diabo. Se isso ficar claro para a igreja, irmão, você vai ser uma mulher vencedora, porque Deus vai para você e fala. Ela vai para a igreja, mas tem cabeça de guerreira. Ela não tem uma cabeça de desertor, de querer estar no mundo, sabe, gente? De querer estar nas danças, o carnaval chegou, ela quer estar no meio de samba. Ela não tem essa cabeça, por quê? Ela sabe que isso vai passar. É uma coisa que você vai num sepultamento, como as irmãs foram agora, no enterro. Esse homem tinha muitos bens. Tinha casas, carros. Então, e agora? Agora ele está indo. O que ele está levando, minha irmã Flávia? Então, botaram ele aqui no caixão, irmã Bernardo. Sabe, irmã Flávia? Mas tudo que ele tinha, ele está levando. Ele não pode levar, irmão José, nem uma nota de R$100. Tipo assim, Deus disse, amigo, agora conversa comigo. Quer que você saia daqui? Entendendo a perfeição de Deus na sua vida. Entendendo a guerra que você está enfrentando. Mas algo que Deus está dizendo, Flávio, eu não vou pensar se eu vou te dar vitória. Flávia, minha filha, você tem uma história comigo. Aleluia. Sua mãe me serviu por muitos anos. Eu tenho uma dívida
com a sua mãe que te ajudava. Então você tem que ser guerreiro. Tua mãe não era uma pessoa inconstante. Tua mãe era firme, abundante e constante. Que Deus possa na tua alma. Claro, não tem o jeitinho de você, filho. Tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro, tem que ser guerreiro. Por quê? Porque se você não tiver essa pegada, irmãos, você não fica em lugar nenhum. Porque qualquer coisinha que fica difícil, você vai chorar e vai pedir uma abertura de um assunto ao qual Deus vai dizer: bom, o que eu tinha que fazer eu fiz. Vocês têm a lei, têm a graça, têm o ensinamento da minha obra, têm meu poder. Paulo já disse que você tem que estar fortalecido no Senhor, que você tem que buscar comunhão com Deus. Bom, quem tem que fazer mais? Bom, se você estiver fortalecido com o Senhor, você não olha o exemplo de Israel. Assim como o rapaz não chega nem perto deles, no sentido da cidade, assim vai ser com vocês. O diabo não passa nunca a chegar perto de você. Mas por quê? Porque ela é comunhão. Glória a Deus. Quando já pensei em subir no teu prédio, aqui não. Por quê? Não dá para subir, não. Ela vai guerreira. Aqui atrás da casa ali, no final. Aquele homem, aquela mulher, aquela família, um guerreiro, são guerreiros de Deus. Então já não vai. Mas se ele olhar e ver que é um crente do Paraguai, que é totalmente fora, o diabo fala: é que mesmo, porque aqui que vai ficar. Porque eles fazem essa vontade. A mulher briga com o marido, o coronel não casou com a mulher, ele casou com o coronel. A mulher quer ser o coronel, não quer mandar no marido. E o marido pode ser um ditador, que quer mandar na mulher. Os filhos gritam com o pai e com a mãe. Então o diabo fala: vamos fazer uma massa lá, limpa tudo. Por quê? Nenhum deles tem o título ou a intenção real de ser um guerreiro ou uma guerreira. Então, quando você estiver pensando em tudo que Deus possa fazer por você, pensa primeiro qual é a personalidade que está dentro de você. Às vezes pode ser uma personalidade mista, que não agrada a Deus. Pode ser um desertor, pode ser alguém que queira receber uma bênção e depois diga para Deus: tchau. Só tem aquele que coloca, desde a fundação do mundo, a temperatura do radar para cada um de nós não falha. Então, nesses dias de hoje, sempre, nós devemos entender que a nossa luta não é com o vizinho, nem com o marido, nossa luta é com o outro que entrou no meu casamento, que entrou no meu trabalho, que entrou ali. Se ele entrou, eu tenho que lutar com ele. Mas como eu vou lutar? Ai, irmãos, se a gente tiver poder, santidade, verdade, porque ele não obedece a dinheiro nenhum. Ele não obedece a quem fala 5 idiomas. Ele não obedece a quem é rico. A quem que ele obedece? A quem tem santidade. Espírito de guerreiro e espírito de guerreiro. As palmas de boca conversa. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.